Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, que está vencendo nas áreas da ira, da codependência impositiva, da rejeição e orgulho. O meu nome é Ruth. Sou a filha caçula de 6 filhos, e quando minha mãe soube que estava grávida de mim, tomou um tremendo susto, pois na época já era avó de 2 netos e o outro estava por vir. Ficou com muita vergonha e, por vezes, não saiu de casa para que os conhecidos não a vissem grávida. Tive uma infância feliz, quando brincava com os meus sobrinhos e seus colegas como se fossem meus irmãos, já que a diferença de idade entre eu e os meus irmãos era muito grande. Aos 7 anos, comecei a ir à escola. Meu pai era muito religioso. Me proibia de usar tudo que me fizesse parecer com as meninas do mundo, como ele dizia. Não podia usar calça comprida, regata, brinco, anel, esmalte. Meu cabelo era na altura da cintura, pois ele não me deixava minha mãe cortar nem as pontinhas. Sofri muito bullying na escola. Era sempre motivo de piada. Muitas vezes voltei chorando para casa. Ouvi escondida minha mãe tentando convencer meu pai a ser menos rigoroso comigo. Mas a resposta dele era sempre a mesma: não. Ela vai sofrer aqui na terra, mas vai morar no céu. Passei quase todos os anos sendo a primeira da sala da escola e queria muito continuar estudando para ser dentista. Mas meu pai não deixou. Eu tinha começado a namorar e ele dizia que era um desperdício eu estudar, já que logo iria me casar, pois dona de casa não precisava de estudo. E o que me trouxe grande tristeza e me levou a engavetar esse sonho. Casei e tive minha primeira filha, mas ela nasceu com um problema no coração. E aos 2 meses e meio veio a falecer. Ficamos desolados, passando a questionar a existência e o amor de Deus por conta da morte dela. Tivemos mais 2 filhas, todas saudáveis, perfeitas e lindas, mas ainda não aceitávamos a perda da nossa primeira filha. Meu marido abandonou Jesus e eu tinha um relacionamento superficial com Deus. Só ia à igreja para agradar a minha mãe, que era tudo para mim. Naquele ano, minha mãe teve um infarto na casa dela e foi levada ao hospital. Ao chegar no hospital, ela já havia falecido. Cuidei de todos os preparativos para o velório e sepultamento sem derramar uma lágrima. Afinal, eu tinha que ser perfeita em tudo. Somente depois de muitas horas no velório é que comecei a chorar e assim passei vários dias. Logo após o sepultamento, convidei meu pai para morar conosco. Foram dias de muito amor e proximidade entre nós. Depois de 1 mês, porém, ele voltou para a casa dele e 2 meses depois estava se relacionando com uma mulher que o proibiu de manter contato com os filhos. Quando o questionei sobre isso, sua resposta foi: quem morreu foi sua mãe, eu estou vivo e quero ser feliz. Ela impôs essa condição e eu aceitei. Saí de lá calada, cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei muito. Foi então que fiz uma avaliação de tudo o que tinha me acontecido nos últimos anos. Perdi minha filha e minha mãe. Meu marido tinha se afastado de Jesus e estava bebendo, fumando e já estava envolvido com uma outra mulher. E agora, para completar, meu pai tinha me abandonado pelo amor também de uma outra mulher. Pensei: do que adiantou eu ser a certinha que ia na igreja toda semana? Sofria tanto na escola, obedecia tanto, se Deus não se importava em nada comigo. Naquele dia eu decidi me afastar da igreja e de Jesus. No dia seguinte fui nas lojas e comprei tudo aquilo que nunca pude usar a minha vida toda. Calças compridas, roupas sensuais, bijuterias, batons, enfim. Me olhei no espelho e disse para mim mesma: nunca mais você vai sofrer por nada. Nunca mais você vai chorar. Voltei a trabalhar, estudar, me formei em administração de empresas e fiz pós em gestão pública. Conheci pessoas e acabei tendo alguns relacionamentos sem compromisso algum, apenas para me autoafirmar. Achava que era poderosa, tinha uma vida livre e um casamento liberal, onde cada um fazia o que queria. Apesar de também sairmos e viajarmos com as nossas filhas. Acreditava que não viveria muito, então deixava as meninas a maior parte do tempo com a babá e depois acabaram ficando sozinhas. Decidi não me separar do meu marido
para que minhas filhas pudessem crescer perto do pai e da mãe. A partir daquele voto secreto, a ira se instalou de vez na minha vida. E passei a agredir verbalmente qualquer pessoa que ousasse me contrariar. Buzinar e brigar eram rotina no trânsito. Uma vez, eu me lembro que chegando em casa do trabalho, encontrei uma de minhas filhas chorando porque a professora não a deixou ir ao banheiro. Ela fez xixi na roupa e foi muito humilhada pelos colegas da escola. Fiquei cega de tanta ira e fui para a escola. Cheguei esbravejando na diretoria, querendo saber onde estava a professora. Como ninguém me dizia onde encontrá-la, saí pela escola chutando todas as portas que encontrei pela frente, enquanto os funcionários e o diretor da escola vinham atrás de mim tentando me acalmar. Graças a Deus, a professora não estava lá. Minhas filhas sempre recorriam ao pai quando precisavam de ajuda, porque temiam o meu descontrole. Jamais traziam colegas à nossa casa, porque eu não gostava, e sempre acabava encontrando alguma coisa que me irritava e acabava xingando todas elas. Nesse contexto, minha caçula engravidou aos 17 anos de um rapaz envolvido com o tráfico. E a mais velha se envolveu com o espiritismo. Enquanto o seu namorado, quase noivo, estava internado numa clínica para dependente químico. Foi quando enxerguei o que tinha acontecido com a minha família e percebi a minha culpa. Entrei em depressão e por quase um ano, quando por diversas vezes, enquanto dirigia sozinha, ouvia vozes para acelerar o carro e jogá-lo na frente de um caminhão ou em um viaduto. Foi então que em 2006, depois de 19 anos, eu e o meu marido decidimos retornar aos braços do Pai. Participamos de um retiro da igreja logo que retornamos, onde num dos dias o pastor ministrou sobre o perdão. Naquele dia, eu e meu esposo abrimos o coração, confessamos nossos erros e pedimos perdão um para o outro. Retornamos de lá como se estivéssemos voltando de uma lua de mel. Realmente era uma sensação de leveza e paz que há muito tempo não sentíamos. Mudamos para São José e começamos a frequentar a igreja da cidade. Vim com as feridas não cicatrizadas do passado e por mais que eu quisesse ser controlada, era totalmente descontrolada. Continuava com a mania de perfeição e de querer controlar tudo e todos. Quando alguma coisa saía do meu controle, eu explodia. Quando via algumas pessoas da igreja que estavam sempre serenas e felizes, me perguntava qual era o segredo delas. Eu já tinha ouvido falar do 30 semanas e fiquei curiosa. Com um pouco de medo no início, mas resolvi me dar uma chance. Iniciei o ciclo. Fui direto para o grupo da ira. Afinal, tinha saído da negação. Eu era irada e precisava de ajuda. Chorei muito na minha primeira partilha. Achava que era irada porque Deus tinha levado minha mãe precocemente. E assim fui, partilha após partilha, orando e buscando a ajuda do Pai para a minha cura. Chegou o dia de escrever as minhas memórias. E qual foi minha surpresa quando descobri que a raiz da minha ira era a rejeição. Percebi que fui rejeitada pela minha mãe em seu ventre, por meus colegas na escola, pelo meu marido em sua traição e pelo meu pai e sua nova esposa. Isso me transformou naquela bomba relógio. E por isso eu explodi e saía do eixo. Como meus pais já haviam morrido, após falar a minha confidente sobre isso, orei e entreguei a mágoa que tinha a Deus numa decisão de perdoá-los. Percebi que os havia perdoado por completo quando, ao contar às minhas filhas do ocorrido, percebi que aquilo já não me machucava mais. Fiz também a reparação com as minhas filhas, quando reconheci todo o mal que lhes causei e pedi perdão pelo que fiz. Uma das reparações mais difíceis que tive que fazer foi para comigo mesma. Toda vez que me lembrava do meu passado, mesmo sabendo que Deus já tinha me perdoado, eu não conseguia me perdoar. Sempre pedia para Deus tirar aquele sentimento de culpa e vergonha de dentro de mim. Até que um dia a pastora Leila disse em uma palestra que Deus não tira nada de ninguém. Ele só recebe o que lhe é entregue. Foi quando eu entreguei aquele sentimento de culpa e vergonha e passei a viver a plenitude do Pai. Aos poucos fui deixando de ser aquela pessoa irritada, mal-humorada e sem compaixão. No trânsito, as buzinadas e a velocidade passaram a diminuir,
dando espaço ao zelo pela segurança minha e das demais pessoas no carro. O não gostar de receber pessoas em casa se transformou em amor pelas pessoas através da célula que ocorre em nossa casa. Quando alguém não atende às minhas expectativas, não tomo aquilo como pessoal. Consigo entender que nem todos podem me aceitar, porém sou aceita por Deus e desfruto da sua paternidade. Deus teve misericórdia de mim e da minha família. Minha filha teve a minha neta, aceitou Jesus, conheceu um rapaz da igreja, casou e hoje já tem mais uma filhinha de 3 anos. Minha filha mais velha também aceitou Jesus, junto com aquele seu noivo, quando saiu da clínica de dependente químico. Se casaram, têm 2 filhos e hoje são pastores de uma igreja. Deus teve misericórdia de mim e da minha família. Deus trouxe cura para as feridas das minhas filhas e do meu esposo e para as minhas. Falamos sobre o assunto apenas para testemunhar a transformação que Deus permitiu em nossas vidas. A alegria e a comunhão são presentes em nossos encontros. Eu e meu esposo servimos no 30 Semanas, somos líderes de células de casais e nossa vida transformada tem inspirado outras vidas. Aqui sou curada a cada ministração e a cada vez que ouço alguém como confidente. Estou repartindo com meu próximo aquilo que recebi de graça. Como o nosso pastor Carlito sempre fala, uma ferida curada, um ministério aberto. Hoje, 5 casais da nossa célula participam do 30 Semanas. Meu casamento tem evoluído para aquele sonhado por Deus. A codependência que me dominava para ter o controle de tudo foi transformada em companheirismo e honra. Um versículo que tem sido o meu lema nesta caminhada está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje a rejeição não faz mais parte da minha vida. Ela era a raiz da ira que eu convivi por muitos anos da minha vida. Mas hoje sei que sou filha amada de Deus. Deixei de ser a coitadinha e de sentir pena de mim mesma. Renunciei ao espírito de orfandade e reconheci a paternidade do nosso Deus Pai para comigo. Sou filha amada do Senhor. Sei que não vou mudar ninguém a não ser eu mesma. Que tenho que aceitar as coisas como elas são e não como eu gostaria que fossem. E reconheço que estou a um passo da queda. Por isso tenho que viver um dia de cada vez, confiando que em Deus eu sou mais que vencedora. Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Só depende da sua decisão. Obrigada pelo silêncio de vocês.